Desafios para o Crescimento do País. Vocês terão a oportunidade de ter acesso às principais conclusões e estudos realizados pela consultoria Deloitte sobre os principais gargalos para o crescimento do nosso país. Para refletir sobre esses desafios à prática, convidamos importantes gestores de organizações brasileiras que vivenciam e se superam diariamente esses desafios. Teremos a oportunidade de conhecer a visão a respeito dos desafios apresentados no campo da tecnologia da informação por meio da participação da TOTVS, uma das maiores empresas do setor no mundo, aqui representada pelo Rodrigo Caserta. Chamo ao palco para o início Reinaldo Grasson, sócio da Deloitte Consultoria. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade para refletir e conhecer com mais profundidade os desafios para o crescimento do nosso país. Boa tarde a todos. Conforme a apresentação, meu nome é Reinaldo, eu sou sócio da área de fusões e aquisições da Deloitte, sócio da área de Corporate Finance, e gostaria de dividir com vocês aqui algumas visões que a gente tem sobre essa questão de desafios para o crescimento do Brasil. E aqui eu vou tomar a liberdade de fazer algumas colocações de forma bastante ampla, porque sempre quando a gente fala de desafios para crescimento, todo mundo, a gente só pensa em ponte, rodovia, aeroporto, algo dessa natureza, né? Mas eu acho que os desafios eles estão um pouco além de ativos, e eu vou fazer algumas ponderações nesse sentido aqui. Eu acho que o Brasil passa por um momento de reflexão, de repensar as bases do crescimento, e isso transcende o investimento em ativo fixo. Passa por educação, passa por desburocratização do Estado, e passa até pelas empresas pensarem, a iniciativa privada, pensar o que ela pretende, o que ela quer ser dentro desse cenário. Se ela vai ser uma consolidadora, se ela vai ser uma empresa que vai buscar investidores, os seus acionistas vão alienar suas operações para algum outro investidor, ou seja, o crescimento é um imperativo que todas as empresas têm que ter, independente do setor onde elas atuam, porque essa é a lógica do mercado hoje. A lógica é muito mais no sentido de consolidação, escala e ganhar tamanho para ser um player global, no sentido da iniciativa privada, do que ser uma empresa muitas vezes de nicho ou focada no segmento específico. Hoje, a concorrência ela não tem mais barreiras e isso coloca para as empresas um desafio de como se apresentar ou como se preparar nesse cenário. Agora, vocês estão vendo ali essas gloriosas aqui, isso aqui é só para indicar também o seguinte, que a gente tem muita coisa para ser feita se a gente quiser continuar crescendo no ritmo que a gente está crescendo, principalmente em função de Copa do Mundo e Olimpíadas, que vão ser dois eventos importantes que nós tivemos a alegria de ganhar e agora a alegria de investir também para conseguir realizar. Só que antes de mais nada, quando a gente fala em desafio para o crescimento do país, é importante de contextualizar um pouquinho o nosso momento econômico, porque eu acho que isso é o pano de fundo para qualquer discussão nesse sentido, ou seja, por que a gente está falando de desafio para crescimento hoje em dia? Porque nós estamos bem economicamente, o país hoje é um país saudável, ele tem grau de investimento por todas as agências de classificação de risco, e a gente, comparativamente, inclusive, à Europa, Estados Unidos e outras regiões do mundo, nós atravessamos muito bem a recente crise global em 2008. Ou seja, no passado, se a gente tivesse algo parecido com o que aconteceu em 2008, a gente estaria batendo as portas de credores internacionais e tentando captar recursos de alguma forma, nos nossos intermináveis planos econômicos ou corridas ao FMI no passado. Hoje, as coisas são bastante diferentes. Só para dar uma ideia, hoje o Brasil está chegando em reserva cambial perto de 300 bilhões de dólares. Na última contagem estava em 285. Se a gente imaginar um saldo de reserva cambial dessa magnitude, face ao que a gente tem de compromissos externos, a gente é hoje praticamente um credor líquido, ou seja, se a gente paga as dívidas ainda sobra. Ou seja, o Brasil está numa posição de reserva cambial e de força cambial bastante forte. Obviamente que nem se compara com os nossos amigos chineses, japoneses, essa turma, porque aí é covardia, as reservas cambiais são na ordem de trilhões de dólares. Mas para o nosso tamanho, para o nosso sapato, a gente está bastante bem nesse quesito.
Agora, sempre quando a gente fala em desafios para o crescimento, nem tudo são glórias, né? O céu também não é tão assim de brigadeiro. A gente está numa situação econômica boa, porém o que está se avizinhando, o que está vindo pela frente, é o momento de acomodação mundo afora. Vocês estão acompanhando essa questão de volatilidade cambial, essa questão das taxas de câmbio entre os países, e isso vai colocar para a gente um enorme desafio no curto prazo. Só para vocês terem uma ideia, a nossa taxa de câmbio aqui, aqui para ter o histórico desde 2002 lá atrás, para quem se recorda, antes da eleição, da primeira eleição do Lula aqui, a taxa de câmbio subiu nas alturas aqui, quase chegou a 4 para 1 aqui. Depois a gente foi ter uma valorização do real contínua, a gente chegou àquele patamar crítico em 2008, que a gente chegou quase perto de 1,5, onde a gente teve aquela crise toda aí do mercado cambial brasileiro, muitas empresas endividadas em dólar, quando teve esse repique do dólar aqui, entraram em dificuldades financeiras seríssimas, né? A gente teve uma crise cambial aqui no Brasil, muitas empresas de nomes conhecidíssimos aí tiveram que refinanciar suas dívidas, algumas entraram em recuperação judicial, porque o que acontecia na época de câmbio favorável, todo mundo tomava dívida em dólar, porque o dólar estava barato. Aí, de repente, a gente teve esse refluxo aqui, o dólar voltou para casa de 2 e as empresas tiveram dificuldade de honrar seus compromissos. Passou e agora a gente está de novo voltando no período de apreciação cambial aqui. O dólar baixando de 1,7, né, como há muito não se via. Isso é saudável para a economia brasileira? Isso é saudável para as exportações brasileiras? É saudável para a inflação doméstica? Oi? Por favor? Para a exportação? Então, o que está acontecendo? Essa discussão, e por isso que está nos jornais agora de forma bastante intensa. Discussão de câmbio é uma discussão importante que a gente vai ter que ter. O novo governo vai ter que endereçar o assunto para, ou, de certa forma, controlar a apreciação cambial, ou, de certa forma, prover mecanismos aqui para diminuir ou evitar a entrada desse afluxo de dólares que está tendo aqui no Brasil. O que é inevitável? Imagine o seguinte, e aí eu passo para o próximo slide aqui, que fala de taxa de juros, taxa Selic. O que está acontecendo hoje? As taxas de juros aqui no Brasil são bastante atrativas. A renda fixa do Brasil tem um rendimento alto, comparativamente a qualquer lugar do mundo. A gente está com níveis de taxa de juros aqui bastante atrativas. Então, o que ocorre? A gente está no momento de liquidez do mercado internacional. O mercado internacional está líquido, ainda mais agora com os Estados Unidos despejando de 600 a 900 bilhões de dólares no mercado, recomprando o título do Tesouro. Ou seja, está injetando dinheiro, injetando dólar na economia. O que isso vai acontecer? Esse dólar tem que buscar uma aplicação, tem que buscar um retorno. Quais são as oportunidades de investimento que a gente tem hoje no mundo? As empresas, as economias emergentes. É o Brasil, é a Rússia, é a China, e são outros países. Além disso, além de nós termos um mercado atrativo para todos eles hoje, porque o Brasil está crescendo, e está crescendo a despeito de todas as crises que a gente teve nos últimos anos, a gente tem um fator adicional que são taxas de juros atrativas. Hoje, ganha-se dinheiro aplicando em renda fixa aqui no Brasil. Então, esses fatores somados têm feito com que os investidores tragam dinheiro para cá. E, ao trazer dinheiro para cá, o dólar tende a se desvalorizar e o real a se apreciar. Só que isso acaba tendo um efeito na economia, né? Porque a gente estimula a importação, corre o risco de ter uma certa inflação e compromete a competitividade de algumas empresas brasileiras. Aquelas ligadas a commodities estão um pouco felizes da vida, aí, porque o preço das commodities subiu, então está todo mundo ganhando dinheiro, mas isso não é o reflexo da economia como um todo. Então, esse é o cenário que a gente vai ter que se endereçar. Isso tem muito a ver com a competitividade do Brasil daqui para frente. Por outro lado, deixando essas questões macroeconômicas de lado, o que está acontecendo no mercado doméstico aqui? O mercado doméstico, a gente está vivenciando aumento do consumo interno, aumento de demanda, crédito aqui no Brasil. Se a gente observar aqui, crédito sobre o PIB, a gente está beirando 50%. Olha quanto que era em 2002, 2003. O Brasil era um país que praticamente não emprestava.
Por quê? Porque os bancos comerciais e instituições financeiras sempre tiveram por tradição a aplicação em títulos públicos, que tem um rendimento bastante atrativo. E a própria maturidade da economia brasileira também foi melhorando nesse período, ou seja, também é correto comentar que para os bancos emprestarem dinheiro, as empresas têm que estar aptas a recebê-lo, no sentido de governança, de transparência, de demonstrações confiáveis auditadas, ou seja, há um processo de maturidade aí que vem acontecendo nos últimos anos, mas o fato é que o crédito tem aumentado significativamente no Brasil. E com esse aumento de crédito, que nós vamos ver a seguir, aqui. Deixa eu ver. Ops. Acho que não, está certo. O que está acontecendo aqui? A gente está observando uma mobilidade social importante no Brasil. As classes C e D, independente da qualificação que a gente dê a elas, elas passam a representar um motor importante da economia, porque elas são as classes que têm tido maior crescimento de renda nos últimos anos e a população dessas faixas também tem aumentado, ou seja, aqui, pela dimensão das bolas, o que a gente observa? Que classe C e classe D hoje sempre tem um papel absolutamente importante na economia. Daí porque todas as empresas ligadas a varejo e a consumo no Brasil estão crescendo fortemente. E o grande interesse, o interesse importante dos investidores internacionais e até dos nossos investidores nacionais é focar esse segmento. É o segmento em que está começando a consumir produtos de higiene e limpeza que antes não consumia, alimentos mais caros, iogurtes, entre outros, ou seja, está começando a consumir eletrodoméstico e está começando a comprar carro e imóvel com maior frequência, com maior intensidade. Isso tem dado um dinamismo fantástico à nossa economia. E essa é apontada como uma das razões pelas quais, em 2008, a gente não entrou no turbilhão internacional, aí, porque o que segurou a economia em 2008 não foram as nossas importações, não foi balança comercial. E não foi também o setor industrial exportador, foi o consumo interno, foi o mercado interno. E esse ponto tende a ser um direcionador importante para os próximos anos. E é o que está acontecendo nas outras economias emergentes, ou seja, à medida que o Brasil está começando a distribuir renda, as taxas, o crédito está aumentando, principalmente no crédito imobiliário, crédito de veículos. As pessoas estão tendo mais acesso à renda e a consumo, isso tende a dar um dinamismo para a nossa economia que as economias maduras hoje não têm. O que a Europa enfrenta hoje? Quais são os grandes desafios da Europa? É uma economia madura, as pessoas têm as suas necessidades de consumo basicamente atendidas, né, em termos de necessidades básicas de consumo atendidas, e a população cresce pouco, há o envelhecimento da população europeia. As pessoas têm menos filhos e as pessoas vivem muito, né? Então, isso é um desafio para quem vive, para todos os países. Como é que você financia cada vez mais uma previdência social no país em que as pessoas vão envelhecendo, tem menos jovens entrando no mercado de trabalho, portanto, menos empregados e menos consumo lá para frente, e você tem uma carga de previdência social aumentando cada vez mais. Como é que você dinamiza uma economia e consegue que o PIB cresça 3, 4, 5% no ambiente desse? A gente viu recentemente as manifestações da França lá, as manifestações contra aposentadorias e corte de benefícios. Infelizmente, é uma realidade que tem que ser endereçada, né? E, então, nesse momento que a gente está tendo aí de liquidez mundial e de investidores com dinheiro, onde é que os investidores vão buscar investimento? Das economias que não estão sendo afetadas por esse aspecto.